Professora Leozita, que prazer que você tenha aceitado o meu convite. E eu estou entrevistando com muito prazer a professora Leozita Baggio Vieira. Leozita, me conta um pouquinho, obrigada por ter vindo. Me conta um pouquinho da tua infância, conta um pouquinho desse início da tua vida, onde você nasceu, como era assim a tua família, onde você teve os seus primeiros estudos. Eu que agradeço o convite, Sueli, e boa tarde também. Eu nasci em Londrina há 78 quase anos atrás, né? Vou fazer dia 5 de dezembro de 78. E eu tive uma infância, das coisas que eu me lembro, a gente viajava muito, meu pai era italiano, e ele nunca estava contente em ficar em Londrina. Ele queria voltar para a Itália, então ele queria ir para outra cidade, a gente mudava muito. A gente morou em várias cidades. Eu comecei a estudar em Votuporanga. A minha mãe me colocou na escola normal e no piano, né? Aqui em Londrina? Lá em Votuporanga. Ah, em Votuporanga. A minha irmã no acordeon e ela me colocou no piano. Então sempre, toda a vida eu tive... Muito cedo, muito menino. Muito cedo, 7 anos. E eu não queria ficar na escola de jeito nenhum. Eu corria da escola. Se a professora descuidasse, eu fugia. Ia para a praça, ela tinha que correr atrás de mim. Aí minha mãe tinha que ficar na porta da escola, esperando um pouco até eu ficar. Depois de uma semana, mais ou menos, eu comecei a querer ficar, né? Não tem trabalho. Mas o que te atraía na escola? Era a música? Mas não sei por que eu tinha medo. Não sei se é porque filha mais velha, muito com a mãe, né, e tal. Eu não me sentia bem na escola, não. Era começo, era primeiro ano. Foi adaptação ali no início. Então você começou a musicalização? Não, assim, a música não era aqui, não era nessa escola. A música era uma professora particular. Era em outra professora particular. E ali lá em Votuporanga já tinha uma máquina de arroz, e a gente brincava muito, subia naquela máquina de arroz, principalmente quando a gente via que alguém está em injeção, por alguma razão, né? Assim, uma injeção, a gente corria, escondia, não adiantava nada porque eles nos pegavam, né? Era numa mamoneira, em cima dessa máquina de arroz que meu pai tinha, e assim... Votuporanga fica onde, Leozinho? Cidade de São Paulo, mais ou menos lá para São José do Rio Preto, que a gente morou também. Então é meio centro de São Paulo? Eu acho que é. Centro do estado ali? Muito ruim geograficamente, também. Mas mais ou menos. Era uma cidade bem pequena. A gente morou em São José do Rio Preto, um lugar também muito quente. Então, assim, depois, eu embalei que nunca mais parei de estudar, né? Quer dizer, parei quando eu casei. Tomou gosto daí? Parei quando eu casei, porque casei com uma machista que falava, mulher minha, não precisa trabalhar nem estudar, e eu tinha terminado científico, né? Bom, enquanto isso, então, eu fiz o primeiro ano lá, primeiro e segundo ano lá. Terceiro ano eu vim fazer em Londrina, no terceiro grupo, que era ali onde agora era o Evaristo da Veiga, que agora é do Thomas, né? Ah, sim, ali na Goiás. E depois de lá eu fui para o Mãe de Deus, fazer o 4º ano, só que queimou a serraria do meu pai, né, que ele voltou a ter a serraria e queimou. E ele não pagava imposto, não pagava nada, porque ele dizia que era para o governo fazer chuncho. Não pagava seguro, então quando ele sabe de corrupção, eu falo essa palavra lá, que era petitica, meu pai falava que o governo fazia chuncho e era italiano e sabia das coisas, então, né? Porque não é invenção de agora isso. Não. E eu até brinco, não sei se é portuguesa, mas eu falo para meus amigos, não, que a República que veio fazer a corrupção. Eu falei, meus amigos portugueses, me desculpem, mas o que Portugal veio fazer aqui no Brasil? Exatamente. E o que eles não fizeram? É uma invenção da República, o que eles fizeram com as capitanias, com as Sesmarias, bandeirantes, etc., né? Então já ficou uma cultura, claro que a cultura a gente tem que tentar mudar, né? Mas não é uma coisa nova isso, né? Agora ficou novo no sentido de ter uma imprensa livre que fala mais e as pessoas ficam sabendo mais, né? E não só isso, mas outras redes sociais que ajudam muito nisso também, né? Então você fica sabendo, às vezes até fake news, como está agora, o costume danado, né? Sim. Mas muitas vezes é realidade. Bom, quanto à escola, depois eu fui para o Londrinense, o estadual, por causa dessa que queimou a serraria do meu pai, já não tinha condição mais de pagar uma escola particular, né? Eu fui para o colégio estadual, que era lá onde agora é o Champanhar, né? Ah, chamava só colégio estadual? Só estadual de Londrina. Eu fiz os 4 anos do ginásio lá e depois fui para o Londrinense fazer o científico. A minha intenção não era ser professora.
Eu queria fazer ou psicologia. Era uma educação geral, né? O ou científico, direito, né? Me empolgava o científico, né? E aí eu fiz o científico e concomitantemente eu estudava piano. E o piano não é só o piano, né? Tem todas as matérias complementares, história da música, harmonia, teoria, solfejo, Partitura, folclore, uma série de coisas que não é só o instrumento, né? Teoria musical. Teoria, E prática. folclore, tudo que você se refere à música, uma história da música. Ai, que né? delícia. Então, isso foi concomitantemente, tanto que eu terminei, como eu tinha terminado científico, eu terminei o piano depois de casada e grávida ainda, né? Você casou em que em ano? setembro de 1960 e terminei o piano em dezembro. Aí, como o marido não queria que trabalhasse nem estudasse, que era é um machista porque era a cultura Por da formação, época. patriarcado, herança do É a patriarcado. cultura da época, né? E eu falo que eu medrei. Na verdade, medrei, fiquei com medo mesmo, mas ao mesmo tempo eu sentia a necessidade para preservar o casamento, que na época a gente, né, precisava Pensava disso assim. também. E também logo em seguida, quer dizer, voltei da lua de mel grata, né? Já voltou? Já tinha encomendado? Depois eu cheguei, eu achava que era o fígado e já era a gravidez, né, do meu primeiro filho. Tanto que ele nasceu 9 meses e 6 dias depois. De casada. Em 60 Em 61 ele nasceu, em 60 eu me casei. Foi o primeiro filho? Foi o primeiro filho. Depois, em seguida, já 2 anos depois tive o outro, e depois 1 ano e meio depois tive o terceiro. Então aí... Em 63 teve o outro? Depois 64 o outro. Então eu fiquei muito envolvida com a família mesmo, então não tinha muito tempo mesmo de trabalhar assim fora, né? Mas ao mesmo tempo, de vez em quando, dava umas aulas particulares de piano, porque eu comecei a dar aula com 14 anos. Embora eu não quisesse fazer o curso de professor, eu já dava aula desde 14 anos. Dava aula de matemática, latim, para os meus colegas de classe. Porque eu tinha facilidade para aprender e para ensinar. E para ensinar. Então, admissão, o que viesse, eu, né? Com a dificuldade financeira, porque eu tive que comprar meu piano, né? Nós não tínhamos dinheiro, assim, foi difícil meu pai se recuperar, teve muita situação, aí demorou para se recuperar. Essas aulas que você lecionava era na sua casa? Na minha casa ou na casa de alguém, dela para Londrina inteiro, na época que não tinha ônibus, também não tinha dinheiro para pagar nada para poder ir. Então, dava aula na Genópolis, dava aula lá embaixo, no Colégio das Irmãs, dava aula para Londrina inteiro, onde tinha aluno, eu ia, né? Dar aula. E depois que eu casei, eu fiquei muito estranha, eu não queria nem pedir dinheiro para o marido, porque eu achava esquisito, não era meu dinheiro, né? Então, devagarinho eu fui começando a dar aula de piano em casa, papá, foi, até que eu falei, mas não. Aí eu fiz força para ele terminar de estudar, porque como ele reprovou em francês, ficou para segunda época. Seu esposo? Ele era muito bom em química, em português, tanto que ele sempre escreveu muito bem, já trabalhava no jornal. Mas o professor ele reprovou por 1/10, parece, 100º francês. Ele ficou com tanta raiva que ele parou de estudar. Não terminou o colegial, né? Aí eu com os amigos fizemos força para ele voltar a estudar. Ele fez natureza, ia fazer direito, eu falei, eu quero fazer também. De jeito nenhum! Pronto. O nome dele era Edgar? Edgar Arantes Vieira. E eu também fiquei assim, não fui, né? Depois de um tempo eu falei para ele, você foi bem burro, porque você devia ter aproveitado o meu potencial de trabalho. Exato, capacidade intelectual. Leozita, deixa eu nominar os seus filhos. O primeiro filho? Edirley. Edirley? É só o primeiro nome, né? O segundo? Elton. Hã? Elton. Elton. Terceiro? Edmilson. Depois de 13 anos operado para não ter, veio o Eduardo. E daí então veio 13 anos depois. Como é a minha diferença? Aqui, daí foi em 78, né? 78. E depois de 4 anos veio a menina. Você teve uma menininha também, que foi a quinta, que é a sua quinta. Ela foi quanto? 82. 82. Essa que eu me sinto avó agora porque eu cuido de neto, quase todo dia eu vou lá, né? Ela, como que é o nome dela? Liane. Liane? Liane, com I. Porque
o outro é Eduardo, você vai pôr. É o Eduardo, marquei, que é o quarto filho. E eu falo porque os outros têm filhos fora, né? Um é Salvador, outro é São Paulo. O mais velho não quis filho, né? E essa aqui tem um menininho que está com 2 anos que eu vou cuidar, porque ela tem sites, trabalha com loja virtual, então eu tenho que dar uma atenção, né? Tenho, não, gosto até de dar atenção. Quando é que você, assim, até nesse momento era o normal, era o científico ali, mas é que você ia trabalhar, quando que você assume e vai para a faculdade, assim, corajosamente? Eu dava aula no Conservatório Musical de piano, né? Eu dei muito tempo aula, inclusive o maestro de Arnuz, que foi o criador do hino Londrina, da música, ele vinha de Cambé em Londrina no domingo me dar aula para poder dar aula para os alunos, porque ele não podia vir muito, então ele vinha dar aula para mim. Então o professor maestro me convidou, eu falei, não tem mesma condição sua para dar aula, né? Não tem como. Mas você multiplicava daí o conteúdo. Eu venho aqui, dou aula e você dá aula. Então eu estava dando aula no conservatório, e aí num dia no ônibus, lá do Alvorada, nós morávamos no Alvorada, ele falou... encontrei com a Ruth Gonçalves, né, que era diretora do Anchieta. Do Anchieta, conheci. Lá no colégio. Uhum. Falei, cadê ela sempre a grupo, mas vamos enfrentar, né, vamos ver o que dá. E aí comecei, depois precisava ter eu tinha curso de piano, professor de música, né, de piano, de instrumento. Aí precisava ir completar. Então eu fui fazendo por alguns presenciais, alguns por distância, eu terminei educação musical. Aí eu fui também para o IEL, escola normal, dava aula escola normal, colegial, lá também. Aí o governo tirou a música da escola. Aí eu fui fazer, ele disse que tinha que ser educação artística. Como não tinha educação artística aqui em Londrina, eu fui fazer letras, porque na lei 5692 fizeram aqueles núcleos, né? Uhum. E aí comunicação era português, que podia dar aula de educação artística. Então eu fazia um curso de letras nas férias, que era um curso que foi criado em Londrina, primeiro e único. Essa foi a tua primeira licenciatura? Foi, depois da educação musical foi, né? Que foi concomitantemente. Eu fiz nas férias porque eu não queria prejudicar nem as aulas dos meus filhos e nem dos meus alunos, porque aí ia ser difícil, né? Aí criaram educação artística aqui. Artes, né? Educação artística só, depois que a licenciatura foi para as outras áreas. Aí eu fui fazer educação artística também, né? E depois disso fiz pedagogia, fiz administração, fiz supervisão, e depois, quando teve o primeiro curso de metodologia de ensino superior, eu fui convidada pelas minhas professoras, colegas, que eu fizesse também o curso de metodologia. Então eu fiz o curso de metodologia de ensino superior também. Fora isso, eu fiz várias, né? Artesanatos, tudo que tivesse relacionado com arte, por aí eu... E concomitantemente você já estava no exercício? Já. Você já estava, continuou lecionando? Aulas, começou lá na música? E 3 escolas, e várias escolas de Londrina, que como a música tinha 2 aulas, mas a educação artística era 1 aula só por semana, eu tinha que dar aula em tudo que era lugar. Já havia passado por concursos? Ainda não, depois é que eu fiz o concurso. Verdade, a educação artística começou com 1 aula, né? 1 aula. Depois eu fiz o concurso e fui pegar vaga em Maringá, em Rolândia. Então eu ia para Rolândia para dar aula lá de educação artística, né? E depois aí abri vaga aqui e voltei para cá. Aí eu fiquei também. Mas em Rolândia você ficou pouco tempo, né? Acho que 1 ano mais ou menos. E depois eu ficava o dia inteiro, né? Porque eu levava até filho junto, porque já tinha o Eduardo. Os outros eram maiorzinhos. E aí depois consegui, dei aula no IEL, dei aula no Champagnat, dei aula... Nossa, vou te falar, nem lembro todas as escolas, eram várias. Dei aula no Sesc, no supletivo no Sesc. E aí eu resolvi ficar só com a Anchieta, porque quando eu sempre faço assim, porque é assim, ou eu faço ou eu não faço. Se eu acho que vale a pena fazer, eu me dedico, né? Então eu fazia exposições, trabalhar com teatro, trabalhar com música, eu criei um curso, porque como eu tinha todos esses cursos, eu criei uma aula que era multi-aula, vamos dizer assim. Eu trabalhava com a música, teatro, artes plásticas, tudo dentro da aula. Interdisciplinarmente, né? Porque eu achava assim que... A arte, tinham várias linguagens, mas é artes. Né? É arte. E aí
consegui descobrir muita coisa com os alunos. Tanto que as pessoas às vezes não sabem o que o aluno é capaz de fazer, e eu conseguia saber, porque você dava chance para fazer um laboratório de talento. Exatamente. Então, aí eu resolvi ficar só no Anchieta, porque você ia fazer uma coisa, você ficava enciumado. Você não vai fazer aqui também? E era aquela coisa. Então, e também tudo era mais complicado, né, com todas as escolas. Aí eu consegui aula de português também lá, então facilitou, porque eu fiquei com português e educação artística, né? Daí fica com 2 padrões na mesma escola, facilita a vida. Facilitou bastante. E eu implantei também, bom, isso é como professora, mas quanto isso, aqui você vai falar depois do sindicato, né? Perguntar do sindicato. Eu gostaria que, na sequência, se você quiser continuar, quando é que inicia? Você atuando, daí você está atuando aí, educação básica, ensino médio, profissionalizante? Desde maternal até a universidade. Maternal foi... Quantos anos? Quanto tempo foi tudo isso? Acho que foi mais de 30 anos, se for considerar, né? Uhum. Porque tem umas que você não tinha registro, e ia dar aula assim, sem registrar na época. No Imaculado de Conceição, que era uma escola maravilhosa, que o bispo, o Dom Geraldo, tem uma mágoa com esse Dom Geraldo, que você nem faz ideia. Ele fechou a escola, porque eles que já tinham uma de Deus, não precisava outra. E era uma escola que trabalhava com o método Montessori Biesca. Ah, e eu sempre estudando lá. Então a irmã me convidou para dar aula, eu dava aula de música para as crianças, eu levei para televisão, fazia tudo, né? E eles fecharam a escola. Isso é uma das marcas. A outra, se você quiser, depois eu faço lembrar, que é com relação ao sindicato. E aí eu dei, a minha ia quantas aulas, quanta coisa eu fiz. Daí dei aula para as irmãs do Pio 12, dei aula para as irmãs ali do Madriônia, né, as freiras, elas vinham buscar em casa de Kombi, isso antes de começarem em escola mesmo. Vinham buscar em casa, como o meu menino pequeno, o Edmilson era pequeno, levava com o carrinho e tudo, elas tomavam conta deles e eu dava aula de piano para elas. Foi uma coisa que me ajudou para aposentar, porque eu falava para ele, você tem que trabalhar minha aposentadoria. Foi o primeiro que minha aposentadoria foi o primeiro caso que ele fez. E aí tinha que levar testemunha, porque não era registrada, aquela coisa, né? No conservatório e tal, e ela não queria me dar papel porque tinha medo, né? De pagar essas coisas. E o juiz deu deferido. Só que o INSS não queria aceitar a contagem desse tempo. Eu falei, como não? O juiz deu e o INSS não aceita. Ele só não tem que ter alguma coisa amarela de tempo que você trabalhou, quer dizer, antiga, né? Aí, como eu tinha mania de pegar, eu tinha livrinho de autógrafos, eu tinha mania de pegar de artista, de colegas, de professores, de aluno. Aí tinha lá um deles, a minha irmã, nossa querida professora, ela falou várias coisas, nossa querida professora, Lesita, assinaram com e colocaram data. E aí valeu. Olha só, é bem isso, é bem isso então, mesmo. Faz um tempo, e convidaram, eu nem me lembro quem foi que convidou, na época não tinha sindicato, era PP, né? Associação de Professores. Chamava associação. Que era uma decorrência da PLP. Foi uma discussão muito grande, se seria interessante ou não transformar em sindicato, né? Aí a gente foi numa reunião lá embaixo, eu não me lembro, acho que nem existe mais esse salão. Era um salão grande, e eu lá de pé, por quê? Eu vim só porque meu marido tinha feito um empréstimo do BADEP, do Estado, né? Porque nós tínhamos naquela época uma loja de material de construção e eles queriam fazer completo, porta, janela, toalha, tudo. E eu ainda falei, olha, fazer empréstimo desse tamanho, desse porte, é muita coisa. E aí meus 2 irmãos de sócios, falei, ótimo, eles são bons, eles são honestos, são trabalhadores, mas não são administradores. Tá. Tem uma distância. Parece, ele falava depois que eu não podia falar que acontecia. Preconizou ali. Aí o que aconteceu? Várias coisas aconteceram. Então eu estava um pouco de medo de entrar em ação, porque eu tinha medo dessa questão do empréstimo, né? E aí fica aquela converseira, faz, então o governo não está fazendo. Eu falei para o amigo, escuta, mas se não está fazendo, eu já não tinha que tomar atitude mais forte. Eu falei, cochichei no ouvido dela. Ela falou, vai lá e fala, Lesito. Eu falei, não, eu não vou, vai você. Ela foi e falou, sabe? Aí que deu a explosão. Então acho que eu tive um pouco de... Eles já estavam meio preparando, né? Mas aí que deu a explosão de começar. Você deu o gatilho, de fato, tanto que depois ela saiu com medo, porque ela também trabalhava na Receita Federal, e deram estadual, federal, não sei, deram
chamada, ela acabou não ficando mais em mesa, ficou meio retraída. Mas aí meu marido, eu falei, eu não posso ficar, como é que eu vou ficar fora do movimento, né? Porque a vou gente deixar não tem categoria. e aí ele falou, vai. Só que esse vai, depois eu te conto o que aconteceu depois. Aí eu fui, entendeu? Aí a gente começou a Isso foi em que ano? E eu não sabia nada que era politicamente nada. Atuação política, o que é isso? Nada. Essa eu visibilidade. participava muito no ginásio de fazer festa para conseguir dinheiro em escola. Formatura. Isso em escola. Na quarta série. Eu fazia parte da comissão de festa, a gente ia vender mesa em Rolândia, a gente corria todo lugar para fazer as nossas festas. A gente inventava coisa para ter dinheiro para nossa formatura. E aí não tinha nada de política. E aí a gente começou a conviver, né, com pessoas que entendiam mais, que discutiam, falavam. Tinha uma formação mais política, né? E aí tá, então a gente foi. E aí quando a gente falava na escola, eu falava, você é comunista? Eu falei, não sei o que é comunista. Eu vou saber o que é, porque se vocês estão me chamando de comunista, eu me acho uma pessoa boa, eu acho que comunista deve ser bom, então vou ver o que é. Foi estudar. Aí, reunião de partido, leitura e tal, para ver. Tá, depois começaram a chamar de petista. Falou que é uma coisa progressista, já taxam. Bom, enfim. Então já era a década, o PT surgiu ali em 82, né? 70 e pouco já que a gente já estava no embrião, já tinha acontecido a greve. Fez greve na ditadura. Foi, 78. A gente fazia greve na ditadura, o nosso grupo foi responder inquérito. Vieram os advogados horríveis. Um lá chegou assim, nós somos todos iguais, a diferença é que nós temos, o que ele falou, não me lembro a palavra, e você xoxota. Eu falei, o que é isso? Onde é que nós estamos? Uau! Onde é que nós vamos, né? Falar com um cara desse. Que nível, né, de conversa. Eu nem lembro a palavra que ele usou para ele. Mas, aí queria saber quem era líder. Nós tínhamos já combinado e também todo mundo estava junto, não tem negócio de liderança. Não tem liderança, todo mundo tá. Aí foi, os martelados, fizeram, falaram, mas acabou não dando em nada. Mas foi desagradável, porque quando falou que a gente tinha que responder esse inquérito, a gente já ficou meio, né, ficou preocupado, claro. Mas não se amedrontaram no sentido de... Não paramos a greve por isso. Mas aí continuamos na ditadura mesmo, a gente fez. Anos duros, né? A gente fazia abaixo-assinado, a gente ia conversar com outras entidades. E isso que nós fomos falar com o Dom Geraldo, foi um grupo grande de pessoas de outras entidades também conversar, né? E para ele assinar o abaixo-assinado, eu não acredito que abaixo-assinado, eu jogo no lixo. Essa foi a segunda mágoa que eu tive muito grande dele, porque achei... Não acreditou na mobilização. Ele falou também que assim, que falaram mal de mim lá na Concha. Porque, não sei se você lembra, acho que foi a Jacira. A Jacira, se você conseguisse encontrar com ela, era bom também. Não sei se ela faleceu, mas... Ela, uma baixinha, ela falou que o bispo não deixa fazer reuniões nas igrejas, e não deixava mesmo, ela não estava mentindo. Ela só relatou. Teve um padre na Rua Mato Grosso que deixou a gente fazer algumas reuniões lá. Aí eu falei, não havia sede, né, Leusa? Não tinha lugar para encontrar. Não tinha. Aí eu falei, doutor Geraldo, o senhor como homem público está sujeito a críticas. Como religioso, o senhor devia perdoar. Eu perdoei, não perdoou, não, o senhor está falando nisso? Aí você ainda falou os dois elementos ali, como religioso, né? Como público. E como homem público, que é uma autoridade. Não é? Então, está sujeito a crítica, e era verdade mesmo. Bom, enfim, isso aí ele não quis mesmo assinar. E as ameaças dos governos eram as mesmas. Suspensão de pagamento. Suspensão, de desvincular. Ameaçar de demissão. Era bem complicado, era difícil. Quais eram? Você tem lembrança, Leozita, assim, das reivindicações básicas? O que movia a categoria? A maioria eram mulheres, como hoje, que nós somos quase 80%. A maioria era. O que movia, normalmente era o salário, claro, né? Mas tinha vários direitos. A gente tinha a questão não me lembro se o RDT já era nessa época. Tinha também a questão que a gente queria que melhorasse a educação. A gente estava vendo que a educação não estava indo muito mal, né? Educação pública. Na verdade, a minha visão mais era para a educação. Que, claro, a gente
melhorar as condições. As condições de trabalho. Era muito aluno na sala, agora ainda piorou, né? Piorou. Mas condições de trabalho, mais hora permanência, né? Então tinha, eu acho que continua mais ou menos a mesma coisa. Na época era hora permanência, ou hora atividade, né? É. E não lembro exatamente, depois se quiser eu dou uma procurada ver se fala. Não havia um piso salarial, né? O piso salarial também, que a gente queria, né? Que inclusive depois entrou o Álvaro Dias, ele prometeu no aeroporto que ia fazer um piso de 3 salários e nunca mais fez. Ele não fez lei e acabou ficando, né? Exato, só foi promessa. Então, assim, onde tinha uma autoridade, a gente ia atrás, né? Era no aeroporto, a Raquel depois também teve aqui, a gente foi. E aí a gente foi. Aí comecei a participar da diretoria também, cheguei a ser secretária. Então, quando as pessoas falam de secretaria, eu falei, eu fazia secretaria de assembleia pesada, né? Daquelas que você sabe que é contrário. Quebra. Os argumentos tinha que fazer certinho, porque senão, confronto, na hora de vir lá. Conta de uma palavra, meia hora de discussão. Então, eu tinha essa facilidade. Não gosto de fazer, mas acabei fazendo. E eu fui candidata a presidente, perdi também, porque assim, quando a Indesina, nosso grupo perdeu, né? A gente chamou de independente, mas o que aconteceu? Logo depois da Indesina. Porque uma das coisas que aconteceu, não sei se foi exatamente isso, que a gente nunca sabe na verdade, né? Eu falo que a história oficial é meio complicada, porque é contada por quem tem interesse em contar. E a notícia tem dono mesmo. Não é verdade? Tem interesse por trás, na narrativa. E eu depois que assisti a história oficial, aquele filme argentino, não sei se assistiu, mas aí que eu fiquei mais ainda desacreditando, porque foi quem que escreve a história. Primeiro, fazer um livro é complicado, tem que ter dinheiro, né? Então... E quem conta com o seu olhar. Com o seu olhar, exatamente. Você olha da tua janela, você está vendo exatamente. Se um outro for contado do lado, exatamente. Certamente a narrativa não será a mesma. Então, aí uma das coisas que aconteceu foi que o marido da igreja